Eu assumi aquele plantão porque precisava. Não tem muito mistério, não. Substituição emergencial. Um colega saiu da escala sem aviso prévio. Só me mandaram o endereço e disseram: leva carimbo e estetoscópio. O resto tem lá. Era uma unidade de segurança máxima no sertão do Nordeste. Estrutura velha, sol rachando já às 6 da manhã. Teto baixo, grade reforçada, corredor abafado. O tipo de lugar onde o tempo não corre. Ele escorre devagar, junto com o suor. Cheguei 1 hora antes da troca de turno, como sempre faço. Falei com a enfermeira-chefe, me apresentei, fui direto para a enfermaria. Era uma cela adaptada. 4 leitos no chão de cimento grosso, presos por parafuso. Grade entre eles. Um ventilador pendurado no alto que só fazia barulho, não vento. O atendimento era feito pela portinhola lateral. Ninguém entra ali, nem a equipe. Só se houver um protocolo extremo. E mesmo assim, com reforço. Tinha 3 internos ocupando os leitos naquela noite. Um com clavícula quebrada, outro em pós-operatório da perna direita e o terceiro, um caso mais clínico, com sintomas respiratórios intermitentes. O 4º leito estava vazio. Eu nem pensei muito nisso na hora. Na verdade, fiquei aliviado. Menos um caso para acompanhar. Mas o que me incomodou mesmo foi o motivo do afastamento do médico anterior. Quando eu perguntei, a resposta veio seca. Ele não se adaptou. Depois, escutei de outro funcionário que o problema tinha sido emocional. Nada físico, mas ninguém entrava em detalhe. E para falar a verdade, esse tipo de silêncio sempre me pega mais do que qualquer laudo. Na primeira noite, tudo foi relativamente tranquilo. Fiz as trocas de curativo, apliquei o antibiótico no horário certo, registrei os sinais. O barulho vinha mais de fora do que de dentro. Gritos pontuais no pátio, chave batendo, rádio chiando. O comum. Até que passou da meia-noite e o ambiente ficou diferente. Não mais barulhento, mas quieto demais. O tipo de silêncio que não avisa que vai chegar. A luz da enfermaria, que era fluorescente, começou a piscar aos poucos. Nada muito alarmante. Velha, mal conectada, normal. Eu já tinha visto isso em hospital de interior. Só que, naquela cela adaptada, tudo parecia mais amarrado. O tempo, o som, a respiração. Na segunda noite, o interno do leito 3, o da cirurgia na perna, me chamou com o braço. Discreto. Esperou eu passar a medicação nos outros e quando cheguei perto disse baixo pela portinhola: doutor, se der para trocar meu leito eu queria, se der. Perguntei se o colchão estava ruim, se tinha dor nova, se era posição. Ele hesitou. É só barulho, toda madrugada. Um negócio meio arranhando, só aqui, só no dele. Ele não parecia descompensado, nem com febre, nem sob medicação psicotrópica. Mas também não parecia em paz. Falei que ia ver isso depois. Mas, sinceramente, na hora achei que era inquietação normal de um lugar daqueles. Só que no dia seguinte, foi o interno do leito 2 que pediu para mudar. Não deu explicação. É só por precaução, doutor. Foi essa a palavra que ele usou. Precaução. E eu comecei a notar que o leito 4, o vazio, ninguém mencionava. Como se ele estivesse ali, mas não estivesse. Um canto do espaço ignorado. Quando comentei com o agente penitenciário, ele riu, mas riu torto. É o leito que rodou 3 corpos seguidos, todos com parada, do nada, 3 seguidos. Ele ainda completou. Pode ser coincidência, né? Mas a gente não deita mais ali. E me encarou como quem diz, é contigo agora. Eu não sou homem de acreditar fácil em superstição, não. Mas também não ignoro o padrão repetido. 3 vezes já não é acaso. É tendência. Eu comecei a reparar melhor nas grades, nos riscos do chão perto do leito 4, na posição exata em que ele ficava. E mais ainda, no fato de que nenhum dos internos ali olhava naquela direção. É como se ele tivesse sido esquecido por decisão coletiva. Na 4ª noite, eu recebi um aviso no rádio
Tinha um interno ferido por conta de um conflito. Precisava ser acomodado imediatamente. Só tinha um leito disponível. O quarto. O interno chegou por volta das 10h20 da noite. Sangramento leve, escoriações no rosto e no ombro. Pelo que soube, tinha sido uma briga rápida no pátio do banho de sol. Nenhum ferimento profundo, mas precisava ficar em observação. E o único espaço era o tal leito 4. Eu hesitei. Não por medo, mas por... É difícil explicar. Era como se aquele espaço tivesse outro tempo, outra lógica. Só que hesitação ali não tem muito lugar. Você precisa decidir rápido, ou alguém assume no seu lugar. Fiz o que precisava. Fiz o protocolo. Registrei o nome do interno, condição física, sinais vitais. Orientei repouso e hidratação. Apliquei anti-inflamatório e deixei ele ali. Leito 4. Ele não disse nada, nem sobre o lugar, nem sobre o estado dele. Só olhou. E quando eu fechei a portinhola, ainda estava de olho aberto mirando o teto, que não tinha nada. Nada além de concreto mofado e um ponto escuro que parecia mancha de tempo. Fui dormir com o rádio ligado, como sempre. A primeira metade da madrugada correu normal, mas por volta das 4h da manhã, o som disparou. Era o alarme interno da enfermaria, não aquele de tumulto geral, mas o da cela médica. Desci quase tropeçando nas escadas. Pensei em crise convulsiva, hemorragia interna, qualquer coisa clínica. Mas quando cheguei na portinhola, não consegui abrir de primeira. A tranca estava engatada do lado de fora, mas parecia ter forçado. Chamei o agente, que chegou em segundos. Quando conseguimos abrir, já sabíamos que tinha algo errado. A luz da cela piscava, mais do que o normal. E o interno do leito 4 estava deitado, mas não como antes. O corpo dele estava tenso, rígido. Um dos braços esticado, os dedos feridos, como se tivesse raspado contra alguma coisa dura, com força. As unhas, não vou entrar em detalhe, mas tinha algo nelas, algo preso. Na grade da lateral do leito, a que divide os espaços, dava para ver marcas novas, como se alguém tivesse tentado cavar o som. As câmeras, que gravam com atraso, mostraram a sequência. Ele acordou às 3h58, se virou, olhou em volta e começou a se agitar. O som não vem com a imagem, mas ele leva a mão ao ouvido, como se algo tivesse incomodando. Depois, os 2 ouvidos. Depois, como se quisesse arrancar o que quer que estivesse ali. Sem som, só o desespero. A cena não dura nem 1 minuto inteiro, mas tem uma coisa nela que não dá para fingir que não viu. Não era dor comum, não era pânico de cela. Era como se tivesse algo tentando entrar ou sair de dentro. A autópsia confirmou perfuração interna. Objeto metálico pequeno, sem identificação, alojado na profundidade do ouvido direito. Como chegou ali? Ninguém soube dizer. O mais estranho foi o laudo do médico anterior, aquele que tinha deixado o cargo dias antes. Quando fui revisar o prontuário geral, vi que ele deixou poucas anotações. Tudo muito objetivo, muito técnico. Mas, no canto da última página, sem carimbo e sem assinatura, só com uma caneta azul de letra torta, ele escreveu: "Se precisar usar o leito 4, revise os ouvidos antes. Eles guardam coisa." Essa frase me acompanha até hoje, porque não era conselho, era aviso. Depois daquela noite, minha cabeça entrou num modo que não sei descrever direito. Não era medo nem choque. Era como se uma parte de mim estivesse andando mais devagar que o resto. Como se meu corpo continuasse cumprindo o plantão, mas minha atenção tivesse ficado presa naquela cela, no canto dela, naquele leito. Fiz o relatório. Enviei tudo como manda o protocolo. Não omiti nada, mas também não floreei. Só que ninguém perguntou muito. A direção médica não me chamou. O supervisor da cooperativa só respondeu com um "mantenha os registros atualizados".
e a rotina seguiu. Os internos que estavam na enfermaria foram todos remanejados em menos de 48 horas. Trocaram todo mundo, sem aviso, sem motivo formal. Mandaram uma nova leva com diagnósticos leves, tipo virose e acompanhamento pós-curativo. Mas o leito 4 continuou vazio e ninguém mais falou dele. Nem mesmo o agente que tinha feito a brincadeira no começo. Ele passava mais calado agora, e quando eu citava qualquer coisa do tipo, ele só dizia: melhor não pensar muito, doutor. Melhor não puxar. Teve uma noite em que eu me peguei fazendo algo que não devia. Fiquei observando a cela pelas câmeras, sem som, só imagem, e comecei a notar uma coisa besta, quase imperceptível. O colchão do leito 4, mesmo sem ninguém deitado, parecia ter um vinco constante, como se alguém tivesse se virado ali recentemente. Não era o tipo de marca de dobra. Era como se o peso de um corpo tivesse permanecido. Só que ninguém tinha usado aquele leito desde a tragédia. Teve um dia em que eu testei. Entrei na cela com a enfermeira do turno, coisa rara de se fazer. Troquei o lençol, revisei o colchão, passei pano com álcool, tudo certo, tudo seco. Na noite seguinte, a câmera mostrou o lençol com marca de afundamento de novo. Só o do leito 4, os outros 3, intactos. Era como se o lugar não aceitasse vazio, ou não tivesse sido feito para ficar assim. Uma coisa começou a me incomodar mais do que as outras: o som. Não o som alto, o som que não tinha. Eu parei de ouvir o ventilador velho da cela. Não sei explicar. Ele continuava girando, fazendo o movimento de sempre, mas o barulho dele, que era constante, parece que apagou. Como se alguém tivesse desligado só para mim, ou como se o som estivesse sendo absorvido por outro canto. Puxado. Na semana seguinte, o novo médico da escala entrou em contato comigo. Mandaram ele cobrir um turno meu para ajustar as folgas. Ele me ligou de manhã cedo. A voz era calma, mas disse uma frase que eu não esqueço. Só queria saber: tem alguma orientação sobre o leito 4? Não que eu acredite em bobagem, mas só para saber mesmo. Eu não respondi de imediato. Fiquei em silêncio alguns segundos e disse: revise os ouvidos antes. Se puder, não usa. Ele riu. Mas foi aquele riso que termina com a respiração presa. O tipo de riso que a gente dá quando quer quebrar o gelo, mas o ambiente não ajuda. Eu fiquei mais 3 semanas lá. 3 semanas olhando aquele espaço de lado, sem saber o que de fato morava ali, porque era isso. Aquilo morava ali. Na última semana antes de eu sair, o leito 4 ficou intacto, sem marca, sem vinco, sem movimento. Eu queria acreditar que tinha passado, que era coisa da minha cabeça, que o padrão era só coincidência. Mas a verdade é que eu já não dormia direito fazia dias, não pelo que aconteceu, mas pelo que não acontecia mais. O silêncio daquela cela tinha virado parte de mim. Não era vazio, era espera. Era como se algo ali dentro tivesse entendido que eu sabia e tivesse parado, só por saber que alguém estava olhando. Na noite do meu último plantão, eu entrei mais cedo. Fiz tudo no horário, como sempre. Entreguei os relatórios impressos, revisei a farmácia, troquei os lençóis, organizei a portinhola. Tava tudo limpo. Quando deu 23, fui até a salinha onde ficava o sistema de câmeras. Pedi licença ao agente, disse que queria revisar as gravações do mês para ver se tinha algum padrão de horário nas ocorrências clínicas. Mentira. Eu queria ver a repetição. Queria confirmar com meus próprios olhos se aquilo que me incomodava era mesmo real ou só coisa do plantão acumulado. Revi a noite em que o primeiro pediu para trocar de leito, depois o segundo, depois a entrada do rapaz que não resistiu. O movimento era sempre o mesmo. Eles acordavam entre 3 e 4 horas, levantavam o tronco, depois levavam a mão ao ouvido e paravam, como se esperassem ouvir de novo. Voltei várias vezes. Tentei ver se tinha reflexo de luz, inseto, algum sinal que explicasse. Nada. Só o mesmo gesto.
Na madrugada seguinte, já fora do turno, recebi uma mensagem no grupo da equipe. Um novo interno tinha apresentado quadro de desorientação súbita. Foi retirado da enfermaria antes do amanhecer. Sem detalhes, sem explicações. Só que ele acordou agitado, segundo o boletim. Não soube o desfecho, nem procurei saber. Foi aí que decidi escrever isso. Não por revolta, nem por justiça, mas porque tem uma coisa que ninguém fala quando você entra para trabalhar em lugar assim. Tem estrutura que guarda, tem parede que escuta e tem leito que aprende. Eu continuei no cargo por mais 3 semanas, mas nunca mais olhei um ouvido humano como antes. Nunca mais como antes. Tem gente que acha que trabalhar com detento é lidar com quem perdeu tudo. Eu acho o contrário. Ali dentro, ninguém perdeu nada, só escondeu bem. Eu comecei nesse contrato por urgência mesmo. Final de residência, faltava pouco para sair do país. E apareceu essa vaga num presídio estadual em Goiás. Era para cobrir férias, coisa de 2 meses com plantão fixo nas sextas. O valor era bom. Não pensei 2 vezes. A triagem médica ficava num bloco isolado, reservado para os internos, classificados como alta periculosidade. Era uma salinha fria, sem janela, só com uma câmera no alto. Daquelas que gravam imagem, mas sem som. A mesa tinha grade lateral e o guarda ficava do lado de fora, sempre. Eu lembro que no primeiro plantão, ainda com tudo novo, um agente me explicou meio rindo. Trata igual gente. O segredo é esse. Quem tá ali só quer atendimento. E foi o que eu fiz. Só que todos os internos que apareciam, sem exceção, vinham com a mesma queixa: dor generalizada. Dói tudo, doutor. Sem febre, sem machucado, sem alteração em exame físico. Mas pediam raio-x, pediam sangue, queriam laudo. Eu tentava manter o protocolo, mas parecia que eles estavam repetindo um texto, como se fossem ensaiados, e cada um que entrava ficava me olhando como se já soubesse a resposta. Na 3ª semana de plantão, me chamaram no fim da tarde. Era o último atendimento. Nome: Ismael, 58 anos, condenado por vários crimes violentos, mas quando entrou, parecia outra coisa. Sem algema, sem olhar no chão, sem pressa. Ele sentou sem pedir, cruzou as mãos na mesa e me olhou, não como interno, mas como se estivesse ali para conversar. Não tô com dor, a voz era baixa, firme. Queria que o senhor fizesse só um atestado de condição incapacitante para transporte. Não precisa inventar nada, só coloca que eu tenho. Esse tipo de documento é usado para impedir transferência. Garante que o interno fique onde está. E nesse setor, transferência significa 2 coisas. Ou alguém lá fora quer que você vá, ou alguém aqui dentro quer que você fique. Eu disse que não, de forma direta, educada. E ele só me olhou, sem responder, sem pressionar. Só levantou e foi embora. Na sexta seguinte, ele voltou. Pressão um pouco alterada. Disse que estava tonto. Eu medi de novo. Normalizou. Ele sentou devagar e ficou em silêncio. Aí, tirou do bolso uma folha amassada. Era uma carta, escrita à mão, letra tremida, nervosa, parecia um rascunho. Me entregou sem falar nada. Eu li e ali estava escrito: ele me pediu para escrever, eu escrevi, e ele deixou minha família em paz. Não tinha nome, nem data, só isso. Eu perguntei se era dele. Ele negou com a cabeça. Disse que era do médico que atendeu antes de mim. Tá vivo até hoje, trabalhando em outro estado, ele comentou, quase como quem faz um elogio. Eu não falei nada. Só devolvi a folha e anotei uma desculpa qualquer na ficha. Mas naquela madrugada, minha mãe foi seguida por uma moto com farol desligado. Ela estava saindo da igreja e notou quando entrou na rua de casa que o carro dela estava sendo acompanhado bem de perto. Ligou para o meu pai chorando. Não aconteceu nada, mas
Não precisava acontecer. Na sexta seguinte ele voltou. Veio com um envelope pardo, vazio, deixou na mesa, no centro, e falou com a voz mais calma do mundo. Não é pelo laudo, doutor. É para ninguém mais escrever carta nenhuma. Só isso. Ele não pediu, ele afirmou. E naquela hora eu entendi que o que ele queria não era o atestado, era que eu obedecesse. O papel continuou ali parado e eu escrevi. Não tinha justificativa, nem critério clínico, mas tinha o que mais pesava naquele lugar. O medo de ser o único que ainda não tinha escrito nada. Eu assinei, entreguei, e ele saiu da sala como se tivesse encerrado uma negociação qualquer. E eu fiquei ali, com o jaleco suado nas costas, o crachá girando no peito, e a sensação de que tinha cruzado um risco que talvez já estivesse traçado desde o início. Na semana seguinte, ele não veio, nem na outra. Eu fingia que tinha voltado ao normal, mas ficava esperando, sempre com a ficha dele por perto, revisando os sinais vitais daquela última vez, como se ali tivesse alguma pista do que viria depois. Na terceira sexta sem ele, chamaram meu nome no final do turno. Um agente pediu que eu revisasse o prontuário de um interno que ia ser transferido naquela madrugada. Quando vi o nome na pasta, minha garganta travou. Ismael. Fui para a sala da chefia com a pasta nas mãos. Me disseram que era protocolo. Todo paciente com laudo médico recente precisava passar por uma revisão antes da transferência. Quando abri a pasta, a primeira coisa que caiu no chão foi o envelope. O mesmo. Aquele envelope pardo. Mas agora não estava mais vazio. Dentro tinha um laudo, já carimbado e assinado. Só que não era o que eu tinha feito. Era outro, com data anterior, assinado com o meu nome. A letra era parecida com a minha, mas não era minha. Na parte de cima, em azul, bem visível, tinha meu número de registro. Eu fiquei parado olhando para aquilo como se tivesse acordado no meio de outra vida. Não tinha erro. Aquele laudo já existia antes de eu escrever qualquer coisa. Ele não precisava do meu papel. Já tinha. O que ele queria era ver se eu escrevia de novo. Se eu confirmava o que ele já tinha inventado, o que ele forjou, eu autentiquei. E agora, o que estava no sistema era meu. Na hora, minha reação foi de querer negar tudo. Dizer que não era minha assinatura, que aquilo não passou por mim. Mas aí você olha em volta. Tá num presídio de segurança máxima, plantão de madrugada, o único médico da escala. Quem vai ouvir você? Quem vai te defender de algo que você mesmo confirmou? Eu carimbei, revisado, apto para transporte. Voltei para o carro com a sensação de que não era eu quem estava dirigindo. Era como se minha cabeça tivesse ficado naquela sala, entre um envelope pardo e uma câmera que não gravava som. Na segunda-feira seguinte, pedi desligamento. E nem era pelo risco. Era porque ali dentro eu entendi uma coisa que ninguém me explicou na faculdade. Nem todo atendimento é clínico. Às vezes, você é só a caneta de alguém. E o que te pedem para escrever já foi escrito antes. Meses depois, quando me perguntam por que parei de atender, eu falo que foi por estresse. Mas a verdade é outra. A verdade é que, naquele lugar, eu não era médico. Eu era papel. Essa história não é para assustar ninguém. É só para lembrar que, às vezes, o pior lugar para se estar não é onde o crime acontece. É onde ninguém mais pergunta se você ainda tem escolha. Tem coisa que a gente só entende depois, e às vezes nem depois. Na época eu ainda fazia uns plantões soltos, sem vínculo fixo. Pegava uns turnos de madrugada em hospital pequeno, ambulatório rural, posto de saúde. E nesse caso, acabei aceitando cobrir 2 turnos seguidos num presídio aqui do sul de Minas. Semiaberto. Pagavam bem e me garantiram que os atendimentos eram calmos.
Nada de urgência, só medicação controlada, aferição, dor de estômago, aquelas queixas que a gente aprende a lidar no automático. O plantão começava às 7 da noite e ia até às 7 da manhã. A sala de atendimento era um antigo refeitório da unidade. Tinha sido desativado por causa de infiltração, mas resolveram transformar na enfermaria por causa do espaço. Era úmido, mal iluminado, com teto descascando. Luz fria. Uma mesa metálica no centro, cadeiras tortas de plástico, uma maca de lona encostada na parede e um armário trancado com fita adesiva onde ficavam os medicamentos controlados. O que me preocupava mais era não ter câmera ali dentro, só no corredor. No primeiro turno, já percebi que o clima era diferente do que eu estava acostumado. Os presos que vinham até mim vinham calados. Não tinham aquele jeito expansivo que às vezes aparece quando querem sair da cela ou puxar assunto. Não, eles falavam baixo, sem olhar no olho. Um deles me pediu dipirona, outro queria renovação de receita para controle de pressão. Nenhum forçava sintoma, nenhum tentava ganhar tempo. Isso, num presídio, é estranho. Na primeira pausa que eu tive, fui até o guarda da entrada da ala e comentei que o movimento estava tranquilo, que parecia todo mundo dormindo cedo. Ele riu e disse só: "Hoje ninguém quer conversa, doutor. Melhor assim." Fiquei com isso na cabeça, porque tinha algo no tom dele. Parecia mais um aviso do que um comentário qualquer. Mesmo assim, fui até o fim do primeiro turno sem nada fora do esperado. Passei o crachá, assinei saída e fui embora sem ser chamado de volta. Dormi o dia todo. À noite, voltei para a segunda parte do plantão. Cheguei um pouco antes, por precaução. E dessa vez, logo nas primeiras horas, fui chamado por um interno com dor abdominal. Jovem, uns 30 e poucos anos, tatuagem no braço esquerdo, andar firme, mas rosto meio pálido. Falava pouco. Disse que a dor vinha e ia, que estava sentindo desde a tarde. Fiz o básico, medi pressão, escutei batimentos, fiz o toque leve, pedi que ele se deitasse de lado, apalpei a lombar. O curioso é que a sensibilidade dele não batia com o tipo de dor que ele relatava. Nem febre, nem distensão, nenhuma alteração visível. Pelo protocolo, sugeri que fizessem uma radiografia. A ala de imagem ficava num anexo do mesmo prédio, onde antes era a cozinha de funcionários. Um técnico do próprio sistema prisional operava o equipamento, velho, mas funcionando. Fiz o pedido, entreguei ao guarda que acompanhava o paciente e segui com outros atendimentos rápidos. Quase 2 horas depois, a imagem voltou para mim. A princípio pareceu limpa, só que olhando melhor, tinha uma pequena anomalia perto da região lombar. Uma mancha opaca, densa, mais escura que o osso e com contorno reto, pequeno demais para ser natural. Um objeto metálico, provavelmente. Algo que o técnico não mencionou. Poderia ser resto de cirurgia, um implante antigo. Não havia nada no prontuário, nenhuma anotação. E o paciente também não disse nada. Na dúvida, fiz o que era meu dever. Registrei no prontuário o achado radiológico com os termos técnicos certos. Opacidade metálica irregular em topografia lombar inferior, sugestiva de corpo estranho não declarado. Anotei com calma, sem acusar ninguém de nada. Devolvi a ficha para a gaveta. E ali, sem saber, cometi meu primeiro erro. Na madrugada, quando o plantão já estava nos momentos mais lentos, 2 internos mais velhos pediram atendimento. Um alegava dor no joelho, o outro sono leve por causa de zumbido no ouvido. Atendi os 2, tudo calmo. Na hora de ir embora, um deles se aproximou devagar e falou baixo, quase cochichando: "Doutor, aquele exame de imagem, aquele do rapaz, o senhor leva com o senhor?" Eu parei. Falei que não, que aquilo fica no sistema da unidade, que era padrão. O outro, sem olhar para mim, emendou: "É que, se o senhor puder dar só uma olhada fora daqui, 2 minutos só,
Só para o senhor mesmo. Fiz que não com a cabeça, e eles não insistiram. Só viraram as costas devagar e sumiram no corredor sem pressa nenhuma. Faltava pouco para o meu turno acabar, mas aí o guarda da entrada da ala médica me avisou que não poderia liberar minha saída até o diretor autorizar. A desculpa foi simples. Denúncia interna, doutor. Só um procedimento padrão. E foi nessa frase que tudo virou. O guarda não quis dizer mais nada. Só apontou com a cabeça para o corredor da administração que ficava do lado oposto ao ambulatório. Eu fui. Não questionei. Já tinha entendido que ali, perguntar demais era mais arriscado do que parecer obediente. A sala da chefia era apertada. Carpete escuro, ar-condicionado com cheiro de poeira, uma janela com veneziana fechada mesmo sendo dia. O diretor da unidade estava sentado atrás de uma mesa simples, camisa clara sem distintivo, cara de quem dormiu mal, ou nunca dorme o suficiente. Ele me olhou um tempo sem falar. Depois perguntou com a voz seca: "O senhor fez algum exame fora do protocolo?" Eu gelei. Respondi que sim, que diante da dor referida e ausência de sinais clínicos compatíveis, achei prudente solicitar uma radiografia simples. Nada além. Ele fez que sim com a cabeça. Abriu a gaveta. Tirou um envelope. Um daqueles grandes amarelados nas bordas, tipo envelope de cartório antigo. Colocou sobre a mesa, empurrou em minha direção. "Abre aí, doutor. Dentro 5 radiografias. Todas parecidas, região lombar, todas com o mesmo tipo de mancha metálica no mesmo ponto. Mudava só o tamanho e o nome do paciente. Mas o mais perturbador, nenhum dos rostos me era familiar. Nenhum desses internos havia passado pela minha maca. Ou se passou, foi em outro plantão, em outro ano. Talvez com outro médico. O diretor se recostou na cadeira, cruzou os braços. "Isso não é de agora, nem é só do senhor. Mas o senhor é o primeiro a escrever. Os outros entenderam mais rápido." Eu me calei. Nem sei se por medo ou por vergonha. Senti as costas geladas, porque a essa altura eu já não queria mais entender, só sair. Mas ele continuou: "Isso que o senhor viu é parte de uma coisa maior, um acordo que ninguém oficializa, mas que funciona. Há anos. O senhor pegou 2 plantões. Imaginou que estava fora, né? Que era só fazer o seu. Pois é. Aqui, doutor, ninguém faz só o seu." Ele falou aquilo sem raiva, sem ameaça direta, mas com um tipo de certeza que pesa mais do que grito. Depois apontou de novo para o envelope, ainda aberto. "Se o senhor sair com esse filme daqui, eles vão saber. Acha que só o senhor viu? Só o senhor teve acesso?" A imagem do guarda que me entregou o envelope mais cedo voltou na hora na minha cabeça. Ele sabia. Todo mundo ali já sabia. Eu era o único que ainda estava tateando no escuro, achando que estava usando luz. O diretor se levantou, endireitou a cadeira, bateu leve no envelope. "Se voltar, o senhor já sabe. Não precisa escrever. Não precisa perguntar. Entregar. Só isso. Só isso." Guardei a ficha do interno, devolvi o prontuário e saí da unidade sem dizer mais nada. Nem boa noite, nem obrigado. Peguei a estrada de volta com as mãos trêmulas. Nunca mais voltei naquele lugar. Mas isso não foi o fim. O fim mesmo veio uma semana depois, numa noite chuvosa, quando eu estava saindo do consultório e vi um envelope branco preso no para-brisa do meu carro. Sem nome, sem logotipo, sem carimbo. Só o envelope. Dentro dele, uma nova radiografia, idêntica às anteriores, só que mais nítida. E junto dela, um bilhete escrito à mão. Letra pequena, pressionada demais no papel. "Tá tudo com o senhor. A dor é de outro tipo." A radiografia estava limpa demais, quase bonita. O tipo de imagem que só se consegue se o paciente estiver totalmente imóvel, se o equipamento tiver sido bem calibrado e, principalmente, se quem opera tiver prática. Não foi feita naquela máquina do anexo. Não tinha como.
Eu sabia. Aquela máquina tremia com qualquer ventilador ligado. Fiquei uns 5 minutos parado dentro do carro, com um envelope no colo, tentando entender o que estava segurando. Porque aquilo não era um recado, era uma devolução. Como se me dissessem, a responsabilidade agora é sua. Levei para casa, não mostrei para ninguém, nem para minha companheira, nem para os colegas. Guardei dentro de uma pasta de exame antiga, entre papéis velhos de consultório. Mas eu via aquele envelope toda vez que abria a gaveta, como se ele me lembrasse de não esquecer. Nos dias seguintes, as coisas começaram a mudar de um jeito que, se eu contasse separado, pareceria exagero. Primeiro foi um paciente novo no consultório. Homem alto, calado, que só quis medir a pressão. Não falou o nome, disse que era particular, mas deixou em dinheiro um valor bem acima do normal. Saiu sem pedir recibo. 2 dias depois, alguém ligou marcando retorno para esse mesmo paciente. Só que o telefone não tinha identificador, e quando atendi na hora marcada, ninguém apareceu. Na semana seguinte, um pacote foi deixado na portaria do prédio onde eu morava. Sem remetente, com meu nome escrito à mão, letra igual a do bilhete da radiografia. Dentro, uma ficha clínica xerocada de um interno, com data de atendimento marcada para o mês seguinte. Era um nome que eu nunca tinha visto, mas o protocolo estava em branco, como se esperassem que eu preenchesse. Aquilo me deixou em estado de alerta. Não era ameaça, era mais sutil do que isso. Era como se alguém estivesse me lembrando, delicadamente, de que eu agora fazia parte de algo, mesmo sem querer. E o mais incômodo é que quanto mais eu tentava esquecer, mais apareciam sinais pequenos, sutis. Um vizinho comentou, sem saber de nada, que viram um carro escuro parado por 3 dias seguidos na rua de trás, sempre à noite. No trânsito, comecei a notar que o mesmo motoqueiro me seguia em horários diferentes. Nunca se aproximava, só mantinha a distância. Cheguei a marcar uma conversa com um colega de plantão antigo, que já tinha feito presídio também. Quando perguntei se ele já tinha visto algo fora do normal por lá, ele só respirou fundo e falou: "Melhor nem guardar esse tipo de lembrança, cara." E mudou de assunto. A radiografia continuava na gaveta, fechada, mas sempre ali, como se a qualquer momento alguém fosse perguntar se eu ainda tinha. E eu tinha. Teve um dia, já bem depois, que eu quase joguei fora. A pasta onde estava a radiografia caiu da prateleira enquanto eu limpava o quarto que virou depósito lá em casa. Ela escorregou e abriu no chão. A imagem ficou ali, de frente para mim, como se esperasse alguma reação. Eu fiquei olhando por uns bons minutos, porque ali, naquele pedaço de filme transparente, estava tudo o que eu não falei, estava o que eu deixei passar, estava o que eu consenti calado. O mais estranho é que, mesmo olhando fixo, eu não sabia mais o que era aquilo. Podia ser só um pedaço de metal, podia ser o início de um recado, podia ser uma lembrança mal interpretada por alguém como eu, que passou a duvidar de tudo que viveu depois daquela madrugada. Eu não voltei para o presídio. Também nunca fui cobrado formalmente. Mas em toda consulta que faço até hoje, se o paciente começa a descrever dor na lombar, eu congelo um pouco antes de perguntar qualquer coisa. E quando algum deles me pede cópia do exame, mesmo que seja só para guardar, eu imprimo na hora, entrego junto e desejo boa sorte sem olhar direto. Eu saí do sistema, mudei de cidade, de turno, de vida, mas não esqueci. Não tem como esquecer, porque naquela época o que me fez ir embora não foi medo de sofrer alguma coisa, foi a certeza de que eu já estava participando de algo, mesmo sem querer. E o problema de fazer parte de algo que a gente não entende é que ninguém explica o que você precisa fazer. Só esperam que você aceite e faça, quieto. Eu ainda tenho a radiografia, não por apego, mas porque eu nunca consegui jogar fora. Nem com fogo, nem com lixo. Fica ali no fundo da gaveta, num envelope que já amarelou sozinho. E de vez em quando bate aquela sensação estranha de que tem gente demais olhando para minha rotina, eu abro, olho e lembro que já teve silêncio demais em volta daquilo.
Silêncio que ninguém comentou, silêncio que ainda continua, silêncio que, no fim das contas, é o que assusta mais. Não foi a única coisa que deixaram no meu carro aquele ano, mas foi a única que eu nunca consegui jogar fora. Eu sei que tem gente que acha que ambulatório de presídio é igual posto de saúde da cidade. E olha, não culpo não. Só estando dentro para entender a diferença. E mesmo assim, tem coisa que a gente só entende quando já saiu. Eu fui médico clínico num presídio agrícola no interior do Maranhão por 14 anos. A gente atendia ali mesmo, dentro do pavilhão. Era uma sala só, adaptada. Lousa na parede, fichário de madeira com etiqueta velha, uma pia que vivia com cheiro de cloro e 2 cadeiras de plástico. A janela era trancada por segurança. E o ar, quando não tinha vento, parecia que ficava preso dentro do osso da gente. O nome do lugar eu prefiro não citar. Não por medo, mas porque o nome nem importa. Podia ser qualquer um. Quem trabalhava comigo direto era o Vicente, técnico de enfermagem. 5 anos ali, calado, sério, daqueles que fazem tudo direito. Nunca atrasava, nunca esquecia a medicação. Era quem organizava os atendimentos do dia seguinte. Todo fim de plantão, ele ia lá e anotava na lousa os nomes dos internos que seriam atendidos. Com um canetão azul, sempre com a letra dele. Era um hábito, um ritual quase. No começo eu nem prestava muita atenção nisso. Fazia parte, mas depois de uns anos, a coisa começou a incomodar. Tinha nome que aparecia demais. Gente que eu lembrava de já ter liberado sem nenhuma queixa, reaparecendo na lista dias depois. Uns que nem vinham, mesmo anotados. Outros que vinham e não diziam nada, só ficavam olhando. Aí eu perguntava o que sentia e o sujeito respondia. Mandaram eu vir. Eu ficava com aquilo na cabeça. Mandaram. Quem mandava? Tentei conversar com o Vicente 1 ou 2 vezes. Dizia que era ele mesmo que anotava. Dizia, mas sem explicar como escolhia. Só dizia, baseado nas fichas. Mas eu via que tinha ficha vazia com nome na lousa. E ficha cheia com nome que nunca apareceu ali. Ele foi ficando mais fechado com o tempo. Parou de almoçar. Passou a ir embora a pé, mesmo com o carro dele na garagem. Um dia, saiu no meio de uma tempestade. Nem capa de chuva levou. Fui atrás depois, mas ele já tinha sumido no barro da estrada. E então teve aquele caso. Um interno que estava na lista da terça-feira. Nome escrito no alto. Primeira consulta. Motivo: dores no estômago. No fim da noite, apareceu sem vida na cela. O pessoal falou que foi ato isolado, mas ninguém viu nada. Nenhuma queixa registrada, nenhuma alteração no comportamento. Só a ficha na minha mesa e o nome na parede. Depois disso, outros nomes passaram a me incomodar. Mais 3 que apareceram ali e poucos dias depois, sumiram. As causas eram sempre diferentes. Uma escorregada estranha no banho, um alimento que passou mal, um choque por causa de uma fiação descoberta. Tudo que podia acontecer, mas não 4 vezes seguidas. Não com gente que estava na lousa. Fui falar com o diretor, só para entender o que estavam achando disso. Ele me olhou e disse: quem escreve a lousa é o Vicente, o senhor que é o médico. Aquilo me travou, porque no fundo era verdade. Mas então, se eu era o médico, por que eu só lia? Na segunda-feira seguinte, o Vicente não apareceu. Não deu aviso, nada. E isso para ele já era esquisito. Mas o que mais me pegou foi o que encontrei quando cheguei no ambulatório. A lousa. Pela primeira vez desde que comecei ali, tinha só um nome escrito. Um só. No centro da lousa, com a mesma letra de sempre. E o nome era o dele: Vicente dos Santos Lima. Fiquei parado olhando aquilo por uns minutos, sem saber o que fazer. Aquela letra, aquele azul, era igual ao de sempre, mas a cena parecia errada.
como se alguém tivesse rasgado uma rotina que era sólida demais. Fui até o armário dele, no canto da sala. Era onde ele guardava o material, as máscaras, as anotações pessoais. Tudo muito organizado, como sempre. Mas lá no fundo, tinha um caderno que eu nunca tinha visto, daqueles de capa dura, velha, sem etiqueta. Faltavam páginas, muitas. Parecia que tinham sido arrancadas com pressa. Só restava uma folha, já amarelada. E nela, uma lista escrita à mão. 38 nomes. Fui lendo devagar. Reconheci pelo menos 20. Gente que tinha passado pela gente entre 2017 e 2021. Todos nomes de internos que em algum momento deixaram de aparecer. Sem muito alarde, sem muita explicação. Ao lado de cada nome, uma palavra solta, só isso. Uma palavra. Pediu, mandaram, calou, riu, gritou. Palavras curtas, como bilhetes para ele mesmo. Como se aquilo fosse uma lógica que só ele sabia. E o último nome estava separado, com a mesma letra, mas com outro peso. Só dizia eu. Aquela folha me travou mais do que qualquer diagnóstico que eu já enfrentei na vida. Porque não era laudo, não era prontuário. Era confissão, ou desabafo, ou aviso. Mas ninguém saberia ao certo, nem eu. 2 dias depois, a administração recebeu um aviso de uma clínica psiquiátrica, num estado vizinho. O Vicente tinha dado entrada lá, levado por um parente distante. Estava em estado catatônico. Não falava, não escrevia. Só olhava para frente, com a mão fechada. Nunca mais voltou. Eu mesmo nunca mais vi ele, nem procurei. Porque, para ser sincero, acho que eu sabia que, de certa forma, ele não estava mais ali desde muito antes. Já vinha sumindo em silêncio fazia tempo. Mas tem uma coisa que até hoje não me deixa sossegar. É que a lousa, mesmo depois de anos desligada, mesmo com o ambulatório fechado, vira e mexe, alguém risca o nome dele ali. Não é canetão, é como se fosse com o dedo sujo. Ou com uma unha, dá para ver de leve. Mas está lá, todo mês, só o nome dele. E às vezes, uma palavra curta do lado, igual ao caderno. Esperou, levou, ou só, eu. Já me perguntaram se eu acho que ele escrevia aquilo como ameaça. Ou se era ele mesmo que escolhia quem atendia. Eu nunca respondi com certeza. Mas no fundo, acho que ele não escolhia. Acho que ele carregava. Vicente escrevia. E eu lia. E os dois fingia que aquilo era só protocolo. Se ele errou, eu errei junto. Porque eu vi, eu estava lá. E não fiz nada, só lia os nomes. Como se fosse receita, como se fosse gripe. Hoje em dia, depois de tanto tempo, eu ainda fico olhando o papel com o nome escrito. Lista de mercado, bilhete de farmácia, assinatura embaixo de e-mail. Qualquer nome às vezes me dá um arrepio. Principalmente o meu. Tem história que não precisa de resposta, só de companhia para carregar. Se você gosta desse tipo de relato, se sente parte dessa escuta, o canal está aqui para isso. Se inscreve e fica com a gente. Sempre tem mais história chegando. E aqui, toda voz tem peso.